Galera, qual é que é? Meu nome é Germano e hoje eu vou fazer um review do livro Casanova, A Vida de um Gênio Sedutor, by Lawrence Bergreen. Esse escritor é um biógrafo e historiador premiado. Ele já fez várias biografias, como de Cristóvão Colombo, Marco Polo, Louis Armstrong, Fernando de Magalhães, Al Capone e Irving Berlin. Então, Casanova, ele escreveu um livro sobre a vida dele, que se chama La História de mi vida, The Story of My Life, que são acho que 12 livros, se eu não me engano, e ele escreveu quando ele estava no fim de sua vida, assim, numa cama doente, ele escreveu a história da vida dele. Só que são muitos livros, e esse livro é a versão do Lawrence Bergreen, que ele juntou todas essas obras num livro só. Então eu resolvi filmar aqui porque eu resolvi filmar nesse cenário pelo fato de ser meio antigo e tal, ter essa parada e combinar com o livro também. Muito legal. Esse livro eu demorei bastante para ler porque eu achei que a forma de escrita dele foi um pouco complicada assim de se seguir. A história, tu se perde um pouco. Então eu demorei meses para acabar ele. E vamos ao review, então, a história. O que eu gostei desse livro? Casanova, ele foi um homem nascido em Veneza, na Itália, na década de 1740, por aí, se eu não me engano. E ele é muito conhecido, tipo, a fama dele hoje em dia é por ele ter sido o maior sedutor da história. Tipo, quando falam em Casanova, pensam em sedução, pensam em esse cara que seduzia as mulheres e tipo tinha essa fama. Então ele morreu com essa fama de um sedutor. Então é Giacomo Casanova o nome dele. E ele nasceu em Veneza, na Itália, onde Veneza sempre foi uma cidade muito libertina, ou seja, com muita promiscuidade, tipo jogatinas, mulheres, bordéis, pessoas que levavam essa vida de um bon vivant, como se diz, né? Essa vida de libertinagem. Então ele nasceu no ambiente que fez ele se tornar o homem do que ele se tornou, né? Então conta desde a história, tipo, que ele nasceu. Cada capítulo é o nome de uma mulher que fez parte da história dele. Eu achei isso muito interessante. Aqui, tipo, Maria Eleonora. Depois, vamos ver, Marcolina. Então, tipo, os capítulos são baseados nisso pra definir a história dele, em nome de mulheres que ele amou, que ele conquistou. Então, o Casanova, eu não li muito a fundo, então só vou falar o que eu gostei do livro. Eu não estudei a full livro, meio que me perdi. Mas é muito interessante esse livro, eu gostei porque tipo, tem várias gravuras da época em cor colorida, tipo, super foda, assim, sabe? Então dá pra tu ter um sentimento daquela época, do que eram os lugares, tipo, eu acho isso muito foda, muito interessante. Aqui a cena de um bordel parisiense. Uou. Então, Casanova foi um cara que nasceu sem figura paterna. Ele morou com a avó há muito tempo em Veneza. Só que
ele nunca foi um cara que teve dinheiro, sabe? Mas ele sempre esteve envolto, tipo, na sociedade, tipo, de mais alta elite, vamos dizer assim. Ele sempre estava envolvido nessas cenas de prestígio social, mas ele nunca foi um cara que teve muita grana. E logo na juventude, assim, ele foi exilado de Veneza, porque ele foi... Ele arranjava várias confusões, tipo... sempre foi um cara... A personalidade dele era super forte, assim, tipo, ele se achava, ele era muito confiante, mesmo não tendo nada, assim, de muito status, ele sempre era um cara que tinha uma personalidade que exigia as coisas. Então ele arranjou muita confusão, e ele acabou sendo exilado de Veneza por um tempo. E foi aí que ele começou a viajar pelo mundo. Então ele ia de cidade em cidade, tipo, fazia a vida lá, tipo, inventava uma coisa pra ganhar dinheiro, tipo, se inseria em algum grupo social. E ele era, tipo, um gênio nisso, um mestre nisso, porque ele fez amizade com o rei da França, se eu não me engano, Luís XV, Voltaire, o Voltaire era um filósofo, right? Acho que era um filósofo. Então ele tava nessas festas, ele ia em óperas, as pessoas convidavam ele para jantares sofisticados, no qual ele acabava tipo meio que seduzindo a filha do cara. E então ele era um mestre da dinâmica social, assim, de entrar em grupos sociais muito difíceis de entrar e sempre arranjando histórias. Então é muito louco pensar porque tipo o livro são coisas mais sutis que acontecem, assim, não é tipo algo muito louco assim, mas as histórias que o livro conta, tipo, se tu começar a pensar que aquilo realmente aconteceu, realmente existiu, tu fica, caralho, velho, que loucura esse cara. Ou tipo, ou era ele assim, ou naquela época as pessoas viviam dessa maneira, mas não, eu tenho certeza que ele que se destacava. E é umas coisas muito loucas, tipo, ele foi o único cara que conseguiu fugir da prisão de Veneza, se eu não me engano. Então, tipo, ele armou uma fuga da prisão quando ele foi preso. E ele foi o primeiro cara até hoje, eu acho, de ter conseguido fugir daquela prisão. Isso em 1700 e tantos. E aí, caralho, velho, o cara fugiu da prisão, tipo, pelo telhado, assim, armou toda uma fuga. E ele fugiu, tipo, da prisão. E aí, tipo, todo mundo achou muito foda esse feito dele nas fofocas, nas conversas em Veneza. E ele... e ele foi preso várias vezes, tipo, em outros lugares. Ele sempre arranjava alguma confusão, as pessoas acabavam... Ele, tipo, era processado, ia no juiz, era proibido de não entrar naquele país, então ele estava sempre pulando de lugar em lugar. Mas ele sempre arranjava uma forma de se divertir. Então, ele foi conhecido também por ter criado uma loteria que existe até hoje. Então, tipo, ele era meio empreendedor, assim, ele sempre via formas de ganhar fortunas, assim, sabe? E ele criou uma loteria que existe até hoje. Não sei se é na Itália, mas acho que sim. Ou em Paris, eu não lembro. Mas ele criou uma loteria que, tipo, sobreviveu por várias crises mundiais. Tipo, ela não fechou e existe até hoje. Isso é muito louco. O cara criou uma loteria, mas a princípio ele não ganhava muito dinheiro dessa loteria. Tipo, ele criou ela e seguiu viajando, sabe? Aqui tá uma foto dele, novo, pintado pelo Anton Rafael Mendes, que admirou e protegeu o instável veneziano. Aqui tá a cara da figura do Casanova. Olha a cara dele. Cara estranho.
Mas tu vê que ele devia aprontar pra caralho. E ele era muito... Aqui diz que ele era um artista, escritor, aventureiro, libertino e sedutor. Então o que ele mais gostava, na verdade, era de seduzir as mulheres, de jogar, ele era viciado em jogo. Era um aventureiro nato, estava sempre viajando, sempre arranjando confusões. Ele era um artista e também um escritor, sendo que ele até comparava os níveis de escrita dele ao Voltaire, que foi tipo um mito, assim. E ele disse que ele não ficava tão longe dele. Ele era meio, tinha uma inimizade com ele, com Voltaire. Outras histórias que eu achei louco é que ele, pra assustar um amigo dele, ele foi no cemitério e desenterrou um cadáver assim, botou na casa do amigo assim pra fazer uma pegadinha. Tipo, como assim? O Magrão vai no cemitério, desenterra um morto. Vou fazer zoar meu amigo. E aí, tipo, pegou e botou na casa do cara, assim. Eu fico, caralho, velho, como isso aconteceu, tá ligado? Outra história muito louca, que ele teve um duelo com um cara uma vez. Tipo, eles se desentenderam, eles marcaram um duelo, vamos duelar com arma, assim, sabe? Tal lugar, aí tava, tipo, nevando, assim. E ele foi lá e duelou com o cara, tipo, vida ou morte mesmo. E aí eles sacaram a arma e se atiraram, assim. E o Casanova acertou ele no peito, eu acho, e o cara no braço dele. Aí o Casanova acho que ficou meses com o braço zoado, assim, tipo. E esse amigo dele não morreu, tipo, quase morreu. Aí depois ele visitou esse cara e o cara perdoou ele. Não, tá de boa, meu, tamo junto, tipo. Teve um duelo também nessa história. O que mais? Que mais? E ele se entediava muito facilmente, então tipo, ele estava sempre viajando, sempre sentia saudade de Veneza, porque não podia voltar. Ele pensava, aquela cidade é a minha cidade, tipo, tenho muita saudade dela. E ele presenciou várias coisas, tipo, esse Luís XV, teve uma tentativa de assassinato por um cara muito louco lá que tentou esfaquear ele. E cara, tem uma gravura nesse livro que é a execução pública desse assassino do Luís XV. Então, cara, se tu parar pra pensar, tipo, foi mais ou menos uns 200 anos atrás, 220 anos atrás, as pessoas executavam uma pessoa cometeu um crime em plena praça pública, sabe? Com as pessoas, assim, uma multidão. E aí, tipo, essa execução foi meio que uma tortura. Eles botaram amarraram os membros do cara nos cavalos e fizeram os cavalos se atiçar e correr e romper os membros dos caras, desse brother que tentou matar o rei. Aí eu penso, caralho, velho, foi 220 anos atrás as pessoas faziam isso, em plena praça pública. Aí eu fico pensando, nossa, a gente evoluiu pra caralho. Às vezes a gente pensa que o mundo tá uma merda, que tipo, as pessoas tá cada vez indo pra pior. Mas, meu, 220 anos atrás a gente ia assistir matar os caras, tipo, em plena praça pública, tá ligado? Então é muito louco pensar que isso aconteceu. Aqui tem umas imagens eróticas. Essa aqui era a obra favorita, segundo ele, é a Árvore Ereta, entre as obras de arte erótica favoritas de Casanova, de Pietro Aretino. Olha essa loucura, velho. Aqui tem uma imagem de homens enchendo preservativos. Então, tipo, o bordel era muito comum em Veneza naquela época. E o Casanova falava que ele adorava, que a vida dele era pegar uma DST e se recuperar dela. Então, e aí, tipo, eles falam no livro Doença Venérea. E aí ele contou que pegou umas 13. Aí, tipo, ele conta, eu acho que eu me recuperei dessa doença já tô pronto pra outra. E aí, tipo, não tinha remédio naquela época. Eles usavam os remédios natural, deixavam passar, se sentiam forte
Então a vida deles resumia em perder a saúde e recuperar a saúde. Tipo, magrão louco, velho. E é isso, ele nunca se casou. Ele aqui diz que ele seduziu mais de 100 mulheres, incluindo casadas, freiras, adolescentes. Cara, 100 mulheres naquela época deve dar, sei lá, umas 1000 hoje em dia, se tu fosse viver esse mesmo estilo de vida. E é isso, velho. Esse é o livro do Casanova. Ele foi... tá aqui a imagem dele fugindo. Aqui tá a imagem dele escapando da prisão de Veneza em 1756. Caralho. Uou. Tu vê que tinha uns brothers esperando ele, o magrão pendurado numa corda. Meu, que foda. Sério. E é isso. Ele dizia que o amor, que o casamento era o fim do amor. Ele tinha vários homenagens, tipo, tinha brincadeiras com as mulheres. Aí, tipo, ele era um sedutor totalmente natural, assim, tipo, do espírito dele. Era muito fácil pra ele, tipo, entrar, tipo, seduzir as mulheres, sempre ter, tipo, histórias de amor na vida dele. E pelo fato dele se envolver também com todos os grupos sociais e se infiltrar nos melhores lugares, sabe? E é isso. Esse é o livro Casanova, A Vida de um Gênio Sedutor. É um livro longo, eu aconselho vocês a lerem se vocês querem ver. Acho que essa é a primeira biografia que eu li na minha vida. Foi bem difícil, mas eu curti pra caralho, dá pra sentir bastante aquela época, as aventuras. Inspira bastante a gente de viver uma vida de mais emoção e aventura, e inventar coisas e viajar, tipo, é muito legal. E dá uma perspectiva da época. Eu gosto muito de história, de estudar a história, de entender como era no passado, e esse livro mostra muito como que era. E é isso. Até o próximo review.